no livro de Eclesiastes, capítulo 4. E outras vezes, eu acredito que sim. Nós já falamos sobre, eu já coloquei esse título, opressão. E nós vamos falar novamente sobre a opressão. Tá bom? Então, Eclesiastes, capítulo 4. Livro de Eclesiastes. Vamos lá? É muito interessante, a gente vai falar sobre a opressão. É muito interessante esse capítulo 4, porque ele começa a falar sobre a opressão e ele termina na união. Olha que interessante, irmãos. E eu acredito que a gente nem vai pegar essa parte da união para ler, né? Eu só vou fechar com ela explicando. Mas eu já falo para você que o capítulo 4, ele começa falando de opressão e ele termina falando na união. E por que será? Qual a ligação? Qual a harmonia que existe? Qual a ligação? Qual o propósito de começar a falar de união e começar falando de opressão e terminar falando de união? E a gente, olha só, vamos ler e eu te explico melhor. Versículo 1 do capítulo 4 de Eclesiastes. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda estão vivos. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também vi isto é vaidade correr atrás do vento. Todo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Começou esse pouquinho aqui, mas está bom. No 7. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filhos, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar e os seus olhos não se fartam de riqueza, e não diz: para quem trabalho eu? Se nega a minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho de trabalho. Ok. E aí, a continuação é sobre união. Inclusive, a gente já falou aqui várias vezes, acredito que até uns versículos que eu gosto de pregar. Irmãos, a vontade de Deus para o homem sempre foi plenitude, vida plena. Essa foi a vontade de Deus desde o princípio. E foi assim que Deus não só projetou, como Ele fez. Ele colocou Adão e Eva num lugar para viver em plenitude. E ali não faltava nada para eles, não faltava a presença de Deus, não existia doença, não existia opressão, não existia perturbação, não existia angústia. Adão não se angustiava, Eva não se angustiava, não existia crise, nem no casamento, nem na família, não existia ameaça de separação. Do jeitinho que Deus planejou, Ele fez. Mas aí, como vocês já sabem, seduzidos pelo pecado, Adão e Eva caímos juntos. Quando Adão e Eva caem, entra o pecado na humanidade. E Salomão, no capítulo 4, ele está... Sabe aquele momento que você para e começa a refletir, pensar na vida? Salomão está contemplando o resultado do pecado, as consequências do pecado. Então, ele começa a observar as dificuldades, o enfadonho, as tribulações da vida. E ele está errado, não.
porque é assim mesmo. É assim mesmo. É uma luta diária. É uma luta diária. E olha, uma coisa muito legal, né, quando eu estava meditando essa palavra, que nós somos da fé. Nós somos da fé. Eu ia até deixar isso para falar depois, eu até marquei aqui, mas, né, o Espírito Santo que dirige. Nós somos da fé e a gente está sempre falando positivo e falando palavras de fé, falando palavras atraindo para a gente coisa boa. E a gente fala, né? Vai dar certo em nome de Jesus, eu creio, vai ficar tudo bem. Você fala isso o tempo todo, eu também falo isso o tempo todo. Nós somos da fé. E porque nós ficamos falando isso o tempo todo, sabe? Vai ficar tudo bem, tudo vai dar certo, eu creio em Deus, as coisas vão se ajeitar. E nós falamos, até para curar a nossa alma da opressão. 2 versículos depois, no 7, capítulo 7, versículo 7, que é um versículo que eu gosto muito e que ele marcou muito a minha vida, porque foi um momento que eu estava oprimida e a opressão que eu estava sendo vítima era na obra de Deus. Era na obra de Deus. Estava com problema com o meu pastor. Essas coisas acontecem, né? Infelizmente, isso marcou minha vida, porque aconteceu comigo. Mas olha, irmão, há muitos anos, sabe? Há muitos anos. E sabe quando você, até o olhar do teu pastor é olhar de desprezo? Eu estava passando por isso, sabe? Ele dava atenção para todo mundo e me desprezava. E aí, aquilo dali ficou me perturbando. E aí eu pedi para ele, eu preciso falar com o senhor. E ele colocou 2 cadeiras em cima do altar. Nós sentamos nas cadeiras e eu falei para ele esse versículo. Olha, a Bíblia diz, Eclesiastes 7, que a opressão, ela faz enlouquecer até o sábio. Eu não tenho condições de ficar dentro da obra de Deus oprimida do jeito que eu estou. Conversamos, e acho que eu já contei para vocês, né? O resultado foi que depois da conversa, ele se tornou um pai para mim. Até fui morar com ele. Na casa dele, ele me levava para a igreja, para onde ele ia, ele apresentava a minha filha. Então, porque se resolve, mas a opressão, é o que está escrito, a opressão, ela enlouquece até o sábado. Foi um exemplo que eu te dei, né, que aconteceu comigo. Mas muitas das outras vezes, diversas vezes eu me senti oprimida. E com certeza você que está aqui me ouvindo também já se sentiu oprimido, já foi vítima de opressão. Salomão está contemplando as consequências do pecado. E quais são as consequências do pecado? Que oprime a nossa alma, o que causa opressão no nosso coração? A doença, existem vários tipos de doenças congênitas, né, que as doenças hereditárias, que de fato, comprovadamente, existem as doenças que são hereditárias, que já vêm de família em família, né, a doença congênita. Doenças que se pega através de vírus, de bactérias, de descuido, né, de desleixo com a saúde e ruptura. Às vezes essa doença congênita, às vezes ou doença ou opressão por outra razão, simplesmente perturbação, traumas, fraquezas, às vezes é consequência de ruptura no casamento. E isso é uma coisa muito séria. E eu já falei isso aqui para vocês, e eu vou repetir. O casamento, ele é um teto. E espiritualmente, só o tolo que não tem essa consciência, esse entendimento que o casamento, ele protege a família, ele protege os filhos. E quando existe essa ruptura, essa abertura, quando se dá espaço para o diabo, por alguma razão, ou por adultério, ou pelo repúdio, que às vezes não se divorcia, mas existe repúdio dentro de casa, os dois se repudiam, ou um repudia, sei, várias situações que acontecem no casamento. Mas quando existe essa ruptura do adultério, ou do divórcio, ou da rejeição, os filhos ficam desprotegidos. Existem muitas situações em que as pessoas, hoje mesmo eu estava vendo um testemunho a respeito disso, né? Uma jovem dizendo assim: depois que os meus pais se divorciaram, parece que eu perdi a minha identidade. Eu
Irmãos, isso é comum, mas a gente não fala. A gente não fala das consequências. Eu nunca falei para os meus pais, nunca falei para ninguém que a divórcio não, eles não chegaram a se divorciar, a separação dos meus pais trouxeram uma opressão para a minha vida. Eu nunca falei, eles também nunca perguntaram, porque eles estavam tão envolvidos naquela situação crítica, no sofrimento, né? Porque o divórcio, ele é guerra, e um sai ferido e o outro sai machucado. Eles estavam tão envolvidos ali, que eles nunca perguntaram para os filhos o que os filhos achavam, o que os filhos estavam sentindo, mas teve um resultado muito negativo na minha vida, muito negativo. E eu sentia, fiquei com a minha mãe, eu sentia muita falta do meu pai. E os filhos não falam, mas existe uma consequência na vida dos filhos negativa. E como disse essa jovem, né, depois que meus pais se separaram, parece que eu perdi a minha identidade. E alguns filhos, eles perdem o sentido, a direção. Parece que eles têm que se refazer, eles têm que se acostumar com uma nova vida que eles não escolheram. É uma coisa que só quem já passou sabe. Só quem já passou sabe. Então o casamento, ele é perto. E algumas pessoas estão sendo oprimidas, estão carregando opressão no coração, muitas das vezes porque o pai e a mãe deram espaço, abriram uma ruptura, deram uma brecha para que o diabo entrasse e causasse a opressão. Opressão também por causa, né, eu já falei, trauma, sofrimento e as moléstias, né, dessa vida, doenças que às vezes vêm por vírus, vêm por bactérias, vêm por desleixo, e vem também a opressão por causa da fraqueza. Fraqueza. Porque é importante a gente se fortalecer. E existem formas da pessoa se fortalecer. Uma delas, a gente fala no final, que é a união, que a Salomão fala que é a união. E uma outra forma de se fortalecer, irmãos, é você aprender com o sofrimento. É você não ser murmurador, é não reclamar, mas entender que as dores e os sofrimentos dessa vida, eles têm um resultado positivo na nossa vida. Ninguém, falei isso na quarta-feira, ninguém nasce forte, ninguém. A gente se fortalece, principalmente por meio do sofrimento, das dores, das dificuldades dessa vida. A gente vai se fortalecendo. E tem pessoas que não aprendem com o sofrimento, não aprendem e não se fortalece. E você precisa se fortalecer, porque tem pontos, tem áreas na tua vida que, se você não se fortalecer, é bem ali que o diabo vai ficar batendo o tempo todo. O tempo todo. Sabe aquela história que eu já falei para vocês? Que tem pessoas que fica triste quando sabe que alguém falou mal dela. Por quê? Porque ela gosta de fulano, porque ela nunca imaginou, porque, poxa, fulano parecia legal, está falando mal dela, poxa, mas ela não fez nada, ela está com a consciência ali, procura ser uma pessoa boa, trata todo mundo bem, por que está falando mal dela? E aí a pessoa fica triste. Eu conheço crente assim, sério, eu conheço crente assim. Então esse é o ponto fraco da pessoa. O diabo sempre vai usar pessoas fracas para falar mal de você, porque ele sabe que isso te machuca, isso oprime o teu coração. Então tem áreas da tua vida que você tem que se fortalecer. É o que eu já falei para vocês. Se o diabo vir pegar pesado com uma tentação para cima de mim, essa daí não dá. De falar mal de mim não dá não. Sério. Porque eu sei que tem gente que fala e o diabo sempre vai usar alguém para trazer. Já vi gente chegar para mim e dizer assim: olha, fulano falou mal de ti, estavam falando mal de ti, já falou. Às vezes, logo de pronto, a gente tem aquele baque, poxa, justamente fulano, eu imaginei, mas também, sabe, irmãos, não tem efeito. Não tem efeito na minha vida, mas na vida de alguns tem efeito, porque se choca, porque fica remoendo, fica triste. Mas às vezes a área da tristeza é outro. Às vezes tem pessoas que ficam tristes com o cônjuge, porque fica bem, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas se o cônjuge falar uma palavra contrária, uma palavra que machuca, aí a pessoa já fica, né? Porque você na hora
Você fala, não gostei, mas tem gente que não é assim, tem gente que guarda e fica com aquilo dali oprimido. Porque a gente se ofende. Porque eu ofendo pessoas. E você também ofende. E você ofende a tua esposa. A tua esposa também te ofende. Muitas das vezes não é intencional, mas a gente é falho. Então a gente fala, acabou. Não fala mais isso, não faz mais isso, não gosto. Quando você quiser falar comigo, fala diretamente, não fala na frente de ninguém. Eu já te falei que eu não gosto. E coisas que acontecem em outro casal. Mas tem pessoas que é tão fraca, ela não fortalece essa parte da vida dela, que aí o diabo sempre vai criar uma situação aonde o cônjuge vai falar alguma coisa para ofender, porque sabe que ele vai oprimir o coração, vai causar uma opressão. E a opressão, ela enlouquece até o sábio. Sabe o que é enlouquecer até o sábio? Perturba. A pessoa fica perturbada. Tem muitos servos de Deus que está assim, sabe? Não estou falando de perturbado, de sair tendo pesadelo, tendo escutando vozes, mas perturbada da inquietação da alma. Tem muitos servos de Deus que está assim. Sabe daquela mesma forma que tem servos de Deus que carrega a doença? E está sendo oprimido pela doença, tem servos de Deus que carrega a doença na alma, está sendo oprimido pela doença na alma. E essas são as formas da pessoa carregar uma opressão. E a opressão, ela é a doença da alma, ela é a doença invisível. Só que, assim como Deus teve um plano lá no Éden, a gente, louvado seja Deus, temos uma nova aliança, onde Jesus, ele declara a mesma vontade do Pai. O que o Pai quis? Colocou lá no Éden, para viver bem, feliz, plenitude, não falta nada, e Jesus, ele revela isso. Deixa eu ver se é Marcos, é Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8, que Jesus, ele fala algo, ele falou para um leproso. Só que Jesus falou para o leproso, ele fala para mim, ele fala para você, ele fala para a gente o tempo todo: eu quero. Ele quer. Se você está doente, ele quer te curar. Se você está doente da alma, ele quer curar a tua alma. Se você está inquieto, perturbado, oprimido, Jesus, ele quer. Ele falou para Senhor, se tu queres, Jesus, ele não titubia e ele declara: eu quero. Nós temos Jesus, que pode curar, nos libertar da opressão. Temos Jesus. E como é que nós vamos ser libertos da opressão? Nós precisamos tocar em Jesus. A mulher hemorrágica tocou em Jesus. Tomé tocou em Jesus. Nós devemos tocar em Jesus. Mas, louvado seja Deus, ainda que você não sinta que tocou em Jesus, como assim? Às vezes a gente sente que tocou em Jesus. Às vezes você vem para a igreja, irmãos, com o coração tão quebrantado, sabe, tão confiante, e você vem, você está com tanta fé, que você está igual a mulher hemorrágica. Hoje eu tenho certeza que eu vou tomar posse da minha bênção. Hoje eu tenho certeza que Deus tem milagre para mim. Você chega cheio de fé, e aí você vem naquela certeza de que você vai tocar Jesus. E se você não vier dessa forma, e você não tiver essa convicção de que você tocou em Jesus, ainda assim você precisa crer que Ele tocou em você. Amém. E Ele toca em você, e Ele está tocando através dessa palavra. Olha, Ele está tocando. Aí Ele toca em você, e mesmo que você não tenha sentido nada, o importante é você saber que você foi tocado. E quando Ele toca, Ele liberta. Ele liberta de tudo que a gente carrega, principalmente por causa da comunhão. Porque nós temos comunhão com Cristo.
Nós temos comunhão com Cristo. E você sabe o que é comunhão? É mistura, é ligação, é união. A comunhão com Jesus. Então, o que eu tenho, Ele tem. O que Ele tem, eu tenho. O que é meu é dele. O que é dele é meu. Então, se eu carregar uma opressão, se eu carregar uma doença, eu preciso, eu tenho comunhão com Jesus, eu preciso carregar, eu tenho comunhão com Jesus. Através da comunhão, nós somos libertos por Jesus. E aí, duas formas de você ser liberto por Jesus e ser liberto da opressão. Uma delas é o que Salomão está falando, que é a união. A união. A união. A igreja é um papel muito importante na nossa vida, irmãos. A igreja, ela desempenha um papel muito importante na nossa vida. Que é o que eu falei para você. Começa falando de opressão e termina falando de união. Essa questão da gente vir, se unir, ouvir a palavra de Deus, orar junto, nos estimular, adorar junto, isso cura a alma, porque isso é fortalecimento. Isso é, a igreja é meio de fortalecimento. É meio de fortalecimento. Então a igreja tem um papel muito importante nessa questão de ficar liberto da opressão. E outra coisa é as palavras que eu falei lá no comecinho, que eu falo novamente, a importância, né? Que a gente fica falando, né? Vai ficar tudo bem, vai dar certo, eu tenho certeza que Deus ele vai entrar com providência, o meu milagre vai chegar, a minha hora vai chegar, eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo, Deus está na direção, e a gente fala isso o tempo todo. E isso é muito importante, irmão. Você sabe por quê? Olha só, Provérbios capítulo 18. Provérbios. Não é capítulo 18, não, é capítulo 11. Agora, deixa eu me lembrar aqui onde é que está, gente, eu não marquei. Estava comparando além da agora. Do fruto das tuas palavras comerás. Espera aí. A culpa deixa eu ver o 9, com a boca destrói. Próximo, o bem-estar. Aqui mesmo. Acabei não marcando. Mas o que a Bíblia diz? Que a gente come, e você conhece, né? Muito bem esse versículo, que a gente come do fruto das nossas palavras. Ou seja, você fica sem se alimentar quanto tempo? A gente precisa se alimentar todo dia, né? É muito importante a gente se alimentar todo dia. Pois é. 18 e 20. Olha só, do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. Vou repetir aqui, ó. 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios. Do que produz os lábios se satisfaz. E a gente come todo dia. A gente faz refeição todo dia. Você não fica sem se alimentar nem um dia, né? A importância da gente se alimentar todo dia. Pois é, a importância de você alimentar a tua alma, a tua fé e comer esse fruto, os resultados. Porque a palavra de Deus, ela é
poderosa, ela é verdadeira, e a gente come, a gente vive os resultados das nossas palavras. Então, uma das formas também de você ser liberto e ficar curado da opressão da alma, da perturbação, da inquietação da alma, daquilo que tira o teu sossego, daquilo que causa tristeza, daquilo que causa preocupação, que tira o sono, que tira o apetite. Uma das formas, além da que eu falei, que é a igreja, a união, melhor ser dois do que um, além da igreja, onde ele se fortalece, também é as palavras. Todo dia você tem que trazer resultado para a tua vida através das tuas palavras. Você está se alimentando do quê? Quais são os frutos que você está atraindo para a tua vida? Quais são os frutos que você está fazendo acontecer na tua vida através das tuas palavras? Então, fala aquilo que você quer desfrutar. Se alimenta a tua alma, alimenta a tua fé daquilo que você quer viver. Se você quer viver paz, se você quer viver bem, se você quer viver harmonia, se você quer viver tranquilo, se você quer viver uma vida plena, você tem que falar palavras positivas todos os dias, porque você não fica um dia sem comer. Então, das tuas palavras, você come os frutos do fruto da tua boca, você alimenta o teu coração. Então todo dia você tem que falar palavras positivas, palavras de poder, e tem que, através das tuas palavras, trazer à existência aquilo que não existe. Você fala, você fala coisas boas, você fala palavras de fé, você fala palavras positivas. Você pode ter certeza que é disso que você vai viver, é disso que você vai desfrutar, daquilo que você fala. A igreja e as suas palavras, isso vai trazer para a tua vida a cura da alma. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu contei para fechar. Já falei, né? Jesus, ele nos toca, ele é a nova aliança. Deus, ele quis para o homem vida plena, e essa vida plena que Deus, ele quis, está na nova aliança, que é Jesus Cristo. É Jesus, é a nova aliança. E Jesus, que é a nova aliança, é a fonte de paz e de cura para a opressão. Amém, Jesus? Amém. Vamos orar? Se coloca de pé. Eu marquei umas coisas que eu estou vendo que não falei nada, porque eu marquei, mas Jesus está na direção. Louvado seja Deus. Amados, vamos orar.